Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Na sequência da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos de 1 a 10, nós lemos o seguinte: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Esse capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios é, na verdade, uma continuação, porque nós temos o hábito de pensar na Bíblia em termos de capítulos e versículos, mas a verdade é que a Bíblia não foi escrita assim. Ela foi, por assim dizer, repartida posteriormente para que ficasse mais fácil a localização de determinados textos ou trechos da palavra. Mas a nossa leitura deveria ser, sempre que possível, uma leitura completa de trechos inteiros. Como trata-se de uma carta, Paulo vem continuando o assunto de que estava tratando anteriormente. Nós terminamos a leitura do capítulo 4 percebendo que o apóstolo Paulo estava dando exemplos práticos de coisas que nós devemos fazer ou não devemos fazer para ser imitadores de Cristo, deixando a maneira de pensar desse mundo que nós vivemos, porque é influenciada por um espírito que domina a mentalidade deste tempo, e começando a pensar e a fazer coisas parecidas, baseadas no pensamento de Cristo, na vida de Cristo, para nos tornarmos filhos da obediência e não da desobediência. Assim também é que Paulo trata no capítulo 5, quando ele começa a dar aqui alguns conselhos também de ordem prática de coisas que não deve haver entre nós. Ele começa o texto dizendo que devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados que somos, e devemos nos afastar, e há algumas coisas que ele diz não deve sequer haver menção entre nós, de porneias ou imoralidade sexual, de qualquer espécie de impureza ou de cobiça, no sentido negativo, pejorativo que a palavra pode ter. Ele diz: estas coisas não são próprias aos santos, não fazem ou não devem mais fazer parte da nossa vida. Nenhum tipo de obscenidade, nem de conversas tolas, nem de gracejos imorais. E Paulo diz: são inconvenientes, não fazem parte da nossa vida. Ele diz: ao invés disso, nós devemos sempre promover ações de graça. E depois ele nos dá um mandamento. Ele diz: vocês devem rever estas condutas e estes comportamentos, porque embora para os padrões da vida comum no mundo sejam normais, para os padrões da vida de Deus, eles são condenatórios. Paulo chega a dizer no versículo 5, que nós devemos estar certos de que nenhum imoral, e aí ele não está falando de uma imoralidade pontual, o que aconteceu como um deslize uma vez, mas aquele que tem por estilo de vida ser imoral nas suas conversas, nenhum impuro, nenhum ganancioso, que ele inclusive diz que é idolatria, porque idolatra os ganhos, idolatra a impureza, idolatra a imoralidade. Ele diz: nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele diz ainda que não devemos ser enganados com palavras tolas, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E há alguns conceitos, é importante dizer,
que nós estamos historicamente deixando de considerar como desobediência, mas que a Bíblia não deixou de considerar como desobediência. Portanto, precisamos ter atenção com estes conceitos, com esses comportamentos, com estas palavras, com estas intenções que o mundo banalizou, que a vida banalizou e em alguns setores até a própria igreja banalizou, mas que a Bíblia não revogou e que continuam valendo. Ele diz no versículo 7, portanto, não participem com eles dessas coisas, porque a gente estava antes nas trevas, mas agora estamos na luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor. Deus nos transformou em luzeiros viventes, luzes que vivem. Ele diz, então, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, ser bom, ser justo e ser verdadeiro é o nosso estilo de vida em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a bondade de Deus, essa bondade gratuita, sem que ninguém tenha feito nada primeiro para merecer, porque foi assim que Ele nos tratou. Devemos ter a justiça de Deus, que é, aos olhos humanos, extremamente injusta, porque Ele não nos retribui segundo aquilo que merecemos, mas nos retribui segundo o seu amor e segundo a sua bondade. Então devemos também ser justos com as pessoas, não devolvendo aquilo que elas merecem, mas devolvendo muito mais e muito melhor, não por causa do merecimento delas, mas porque nossa natureza não nos permite mais devolver maldade. Não nos deixemos vencer pelo mal, como já lemos anteriormente, mas vençamos o mal com o bem. E, por fim, verdade. A verdade que está presente na palavra de Deus. Devemos agir com esta verdade, devemos viver por esta verdade e devemos tratar a todos por meio dessa verdade. Finalmente, no verso 10, o apóstolo diz, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Existem coisas que não são agradáveis a Deus e existem coisas que são. E a gente precisa aprender a discernir. Como? Na medida do nosso relacionamento com Ele. Tudo que ofende e altera o nosso relacionamento com Ele, naturalmente, não é bom aos olhos do Senhor. Que nós consigamos lidar com estes valores e princípios, que Deus traga luz sobre a nossa mente, sobre a nossa maneira de viver, sobre a nossa maneira de pensar, que Ele abençoe a sua vida e que Ele te dê um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.